Folha TV, apoio Plainge. Olá, está começando agora mais uma edição do Folha TV, uma parceria entre a Folha de Londrina e a UniTV. No programa de hoje vamos falar dos perigos do andador, ainda uma discussão sobre o preconceito de raça e de cor. E você vai conhecer exemplos de talento para a música e para os negócios. Fique com a gente, o Folha TV está só começando. Quem é que não teve pelo menos um em casa ou na família? Estamos falando do andador para bebês. Muitos pais acreditam que o equipamento pode ajudar no desenvolvimento da criança e até acelerar os primeiros passinhos. No entanto, uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria quer proibir o uso do andador. Veja só o porquê. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já vem há algum tempo alertando a respeito do risco do uso do andador, para os pais, enfim. E nesse ano eles resolveram fazer, então, uma campanha nacional com o objetivo de eliminar o andador do Brasil, como foi feito já no Canadá. Então o objetivo deles é proibir a venda do andador e alertar os pais para o risco que esse produto pode trazer para as crianças, inclusive traumatismo craniano, existem casos de óbitos. Na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o andador foi proibido por uma lei municipal em hospitais, em creches, enfim, instituições que atendem crianças, não se pode usar andador por lá. E ainda assim, apesar dos riscos, muitos pais insistem na utilização do andador. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria decidiu fazer essa campanha. Alice acabou de completar 1 ano de idade e está aprendendo a dar os primeiros passos. Enquanto isso, engatinha na maior facilidade. Ligeira, ela vai e vem pela casa. E de vez em quando ensaia uma caminhada, primeiro buscando o equilíbrio. Processo mais que normal e que os pais preferiram não influenciar com o andador. E segundo os especialistas, eles estão certos. Como a gente se desenvolveu em criança vai refletir no nosso futuro. Então, a nossa musculatura das costas, não existe outra oportunidade para ela ser fortalecida tanto quanto na fase do engatinhar. O desenvolvimento do bebê tem as suas fases e não dá para precisar exatamente quando termina uma e começa a outra. Mas funciona mais ou menos assim. Por volta dos 3 meses, o bebê adquire controle cervical e firma a cabeça. Lá pelos 5, começa a rolar. Entre os 7 e 8 meses, normalmente, consegue sentar sem apoio. Com cerca de 9 meses, costuma começar a engatinhar. Perto dos 10, já consegue ficar em pé sozinho e anda na lateral ou com o apoio de alguém. Aos 12 meses, mais ou menos, começa a dar os primeiros passos sozinho.
A fisioterapeuta especialista em neurologia infantil alerta sobre o perigo de os pais insistirem que a criança fique em pé com poucos meses de vida. Os pais pensam, ele já está firminho, vou colocar no andador, porque ele não vai engatinhar, ele vai pular essa fase e vai andar. Na verdade, isso é um erro, porque se existe a fase do engatinhar, desde que nós nos conhecemos por gente, é porque ela é importante. Eu diria que é a mais importante. Segundo Cláudia, pais e mães devem evitar o excesso de colo. E ainda, o bebê precisa ficar no chão mesmo. E nada de colocar lençol ou edredom embaixo. O ideal seria esses tapetes de EVA que você compra como se fosse um quebra-cabeça. Tem de letras, de números, de bichinhos. E você pode fazer um quarto, por exemplo, uma sala de brinquedo, só com esse material. Porque se você colocar no lençol, no edredom, ele vai engruvinhar e ele vai acabar até podendo, sei lá, se sufocar ali. E se você colocar num colchão, o colchão ele é alto, a criança pode cair, pode às vezes até se machucar. E mais, as consequências da falta de fortalecimento da musculatura das costas podem piorar no futuro, principalmente quando a criança começar a frequentar a escola. Pintar dentro da linha, o tracejado, letras tracejadas para estar fazendo então o contorno dessas letras, tudo isso pode ser prejudicado pelo fato dele não ter fortalecido essa musculatura de maneira adequada. Os ortopedistas também não recomendam o uso do andador. Uma criança que está no andador, a gente não imagina, mas ela pode atravessar em questão de segundos uma extensão de uma sala e em 2 segundos a gente não sabe já onde a criança está. Né? É o suficiente para a criança ter um trauma maior, ou atravessar a sala, sair de casa, acabar virando o andador dentro de uma piscina, ou até cair num lance de escada, né? Ainda o que os adultos veem com perigo, as crianças veem com curiosidade. Na pontinha de uma escada, ou um tapete que está um pouquinho enrugado, ou até um chão que está um pouquinho molhado, é o suficiente para a criança escorregar, virar, ou até escorregar numa escada, por exemplo, ou até virar e causar um trauma maior, né? O médico ortopedista explica que os ossos do bebê ainda estão em processo de formação e, naturalmente, a cabeça costuma pesar mais e desequilibrar o restante do corpo. Como o andador dá uma falsa sensação de segurança, as quedas podem ter consequências graves. Crianças, os ossos são mais molinhos, não são tão calcificados, então a possibilidade de trauma, principalmente no cérebro, que é realmente a parte principal do crânio, né, que é realmente o que traz o peso maior para o crânio, o risco ao trauma do cérebro é muito maior. Por isso, o melhor mesmo é prevenir. E se os pais têm outros afazeres e não podem ficar grudados na criança, ele dá a dica. Coloca um cercadinho no local onde é bem seguro, onde você consegue ter um certo acesso, onde a criança não tem nenhum acesso não esteja exposta a nenhum perigo. Coloca uma espuminha daqueles de 2 centímetros que não causa nenhum dano quando a criança cai, um pouquinho de brinquedo, um cercadinho, ótimo, então já está resolvido o problema. No Canadá, a venda e a utilização dos andadores já são proibidas, inclusive com previsão de multa. Na Europa, as leis caminham para isso. E aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, após a morte de uma criança por causa do andador em 2009, o Ministério Público conseguiu proibir a presença do equipamento em escolas, creches e hospitais. Agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz uma campanha nacional para tentar banir o andador de todo o país. No Brasil já existe projetos de lei encaminhados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com parceria com os deputados e senadores que estão sensibilizados e que têm conhecimento já desse malefício para prevenir, você evitar. Então, está passando pelas primeiras comissões no Congresso, isso demora algum tempo. De acordo com o médico que é diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Pediatria e diretor de pediatria da Associação Médica de Londrina, a maioria dos acidentes com crianças acontece na própria casa. E o andador é um dos principais vilões. Tenho conhecimento de um caso que aconteceu em Londrina, que a criança estava ao lado da piscina, sendo supervisionada por um adulto que estava preocupado com o telefone celular, e essa criança caiu dentro da piscina e morreu afogada. Então, afogamentos pode acontecer também. E queimaduras. Às vezes a mãe coloca a criança na cozinha, em cima do andador, e está cuidando de um forno com assados. A criança verifica a mãe abrindo a porta
colocando algum produto, um pernil para assar, e fecha a porta, vai cuidar de outra parte da cozinha, a criança vê a mãe fazer aquele movimento, ela vai lá e faz. Com muita frequência também, ela provoca queimaduras. E assim nós poderíamos citar uma série de situações. Diante do risco, a Sociedade Brasileira de Pediatria condena o uso do andador. Estudos feitos em todos os países, padronizados, com o que nós chamamos de duplo cego, randomizado, quer dizer, estudos bem elaborados, mostram que realmente não traz benefício. O andador é totalmente desnecessário. A criança tem as suas etapas que ela tem que passar. E se ela tem um problema de saúde, que ela tem um retardo do desenvolvimento motor, o andador também não está indicado. Ela vai ter o acompanhamento multidisciplinar com o pediatra, o neuropediatra e o fisioterapeuta. Esse é o profissional que vai ajudar a estimulação quando necessária. No consultório, os médicos já começam a orientar as mães antes mesmo do nascimento do bebê. A Sociedade Brasileira de Pediatria encampou agora essa campanha, visando você desestimular e orientar as mães desde a gravidez. A consulta de pré-natal, o pediatra já deve orientar a mãe que é um equipamento desnecessário e que não deve ser adquirido. Será que somos mesmo todos iguais? Daqui a pouco o Folha TV debate o assunto racismo. A gente volta já já.